E é engraçado, cara, porque eu lembro, assim, de quando era criança e meu pai já com as sacações de marketing, por exemplo, trabalhando slogan, desde cedo, registrando marca, se preocupando com coisas, assim, que eram muito inovadoras, sabe? Eu era pequenininho, eu lembro da gente indo de noite para gravar comercial, então fazia propaganda em transmissão de jogo por rádio. Então, assim, meu pai, apesar de não ter uma formação de gestão de negócios, mas ele tem um instinto de gestão absurdo. Normalmente a pessoa começa um negócio com um instinto meio de subsistência, né? Ah, vou criar um negócio para sustentar minha família, me sustentar, né? E a partir do momento que chega num porte, você começa a falar assim, não, isso aqui é um negócio, isso aqui é uma empresa, ela extrapola a minha necessidade de sustento. Hoje eu vejo já mais assim, qual o papel da Politintas para atender a sociedade capixaba? Então você começa a ter uma visão muito mais ampla e muito mais complexa. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Vinícius Ventorim. Ele que é formado em administração pela UFES, especialista em administração pela Business School de São Paulo e St. Mary's University do Canadá, cursou o MBA de Liderança e Desenvolvimento na FUCAP e os programas de desenvolvimento de dirigentes e de acionistas da Fundação Dom Cabral. Atua hoje como diretor executivo do grupo Politintas. A Politintas, que foi fundada em 1975, é a maior rede de lojas de tintas do Espírito Santo, atua nos segmentos de tintas imobiliárias, industriais e automotivas, possui 19 lojas pelo estado e mais de 300 colaboradores. Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço o convite. Fala um pouquinho mais do core business da Politintas. O nosso principal negócio está envolvido com a pintura, né? Tudo veio de uma necessidade não atendida. Meu pai era comprador de uma empreiteira e tinha uma dificuldade enorme para comprar tintas. E ele teve essa ideia de comprar e de iniciar um negócio vendendo tinta. Então, a gente sempre teve essa preocupação de oferecer a solução completa para o cliente. Então, a gente é multimarca, a gente tem uma completa linha de acessórios, a gente tenta trazer tudo que orbita ali aquele momento de pintura. Então, a gente vende produtos, por exemplo, não óbvios, como piso laminado, rodapé. Você fala, poxa, mas o que tem a ver? Ferramenta, mas normalmente são coisas que a pessoa precisa mais ou menos na mesma época que ela está pintando a casa, entendeu? Então a gente tenta trazer esse escopo assim, de solução completa para o cliente, para ele ter menos estresse. E essas 19 lojas são lojas próprias? Sim, não é um modelo de franquia. Né? São todas operadas pela minha família. Um desafio logístico aí de abastecimento que não deve ser simples. Foi um pesadelo, porque assim, a gente tinha 7 lojas, 5, 6, 7 lojas e já estava complexo, né? E quando a gente começou a ampliar a rede e o desafio logístico de abastecimento dessas lojas foi ficando muito grande. A gente tem 4.500 SKUs. Então, obviamente, eu não consigo ter esses 4.500 SKUs numa loja pequena de bairro. Até mesmo definir esse escopo, né, dos formatos de loja que a gente tem, qual o mix ideal de cada loja, como que abastece. Continua sendo um grande desafio para a gente. Eu fico vendo a trajetória do grupo e aí é bem interessante quando um negócio ele surge ali por uma dor própria, né? E aí aquela figura do empreendedor, e aí no caso seu pai lá em 75, teve essa necessidade de buscar isso, mas obviamente ao longo de todo esse tempo teve uma profissionalização, uma compreensão de quais as regiões que poderiam ser melhor atendidas. Como é que foi essa evolução e aí principalmente a partir do momento em que você entra numa atuação mais forte na empresa,
para ter essa compreensão de qual seria o melhor momento para fazer a expansão, que tipo de produto que seria melhor de ser alocado em qual tipo de negócio, para que depois a gente entre um pouco mais a fundo nesse desafio logístico realmente que vocês acabam tendo atualmente. Meu pai tem um senso de negócio absurdo, assim, um instinto para escolher ponto que, assim, eu admiro demais. Eu tô no negócio já tem 30 anos. Eu comecei a trabalhar lá com 14, então eu vi muita coisa acontecer, né? A gente começou com tinta automotiva. O nome Politintas, na verdade, antes ele era fechado Politintas de Polidura, que era uma tinta automotiva muito famosa naquela época. E foi a linha que ele começou a trabalhar. Aí depois essa marca desapareceu e a gente abriu o O para Politintas de muitas tintas. E é engraçado, cara, porque eu lembro assim, de quando eu era criança e meu pai já com as sacações de marketing, por exemplo, trabalhando slogan, né, desde cedo, registrando marca, se preocupando com coisas assim que eram muito inovadoras, sabe? Eu era pequenininho, eu lembro da gente indo de noite para gravar comercial, o Fernando Machado, que é diretor da Rede Vitória, estava lá de diretor do comercial, então fazia propaganda em transmissão de jogo por rádio. Então assim, meu pai, apesar de não ter uma formação em gestão de negócios, mas ele tem um instinto de gestão absurdo, entendeu? Um instinto para escolher pontos comerciais e tudo mais. E assim, a virada de quando eu assumi a gestão foi mais naquela mudança de instinto. Normalmente a pessoa começa um negócio com um instinto meio de subsistência, né? Vou criar um negócio para sustentar minha família, sustentar, né? Me sustentar, né? E a partir do momento que chega num porte, você começa a falar assim, não, isso aqui é um negócio, né? Isso aqui é uma empresa, ela extrapola a minha necessidade de sustento, né? Hoje eu vejo já mais assim, qual o papel da Politintas para atender a sociedade capixaba, atender as necessidades dos nossos 300, não 300 colaboradores, mas são 300 famílias, né? Então você começa a ter uma visão muito mais ampla e muito mais complexa, né? Mas isso daí é uma coisa que foi sendo feita, aquela figura da corrida de revezamento, né? Eu fui acompanhando meu pai na evolução no negócio e ele também me acompanhando no momento que a gente chegou mesmo de sucessão e passagem de bastão, mas enquanto isso a gente correu junto muitos anos, entendeu? Perfeito. Acho interessante que você colocou do nome, né, do Politintas e no ramo de tintura automotiva, porque acho que para a grande maioria das pessoas enxerga Politintas como uma solução para fazer pintura dentro de casa. Sim. Até porque a maioria, acho que os seus clientes pulverizados, né, a maioria dos seus clientes pulverizados, a maior quantidade desses clientes vai estar nesse público, né? E a gente conversando antes, também deve ser um desafio, porque você tem aí perfil, então, se eu entendo corretamente, de construtoras, de grandes players do setor automobilístico, eu imagino que comprem volumes grandes, e você também atende ao consumidor final ali, né? Então, é um público muito diverso, né? Como trabalhar o atendimento de requisito de um público tão diverso como que vocês atendem lá? Pois é muito complexo até para poder organizar tudo isso, né? A gente atende ao mesmo tempo de uma grande indústria quanto a Vale, Arcelor, Samarco e tudo mais, né? E ao mesmo tempo está entrando ali o Gabriel querendo comprar uma tinta para pintar a parede da casa dele, entendeu? Então, e estão ali convivendo no mesmo ponto de venda, no mesmo instante, né? E consumindo o mesmo produto. Então, a forma de abordagem, né, toda a solução logística que está envolvendo aqui dali, né, o conhecimento técnico que você tem que dar para o consumidor é muito maior do que aquela empreiteira ali que já vem especificado o material, né? Então, assim,
Hoje, do nosso negócio que começou lá com tinta automotiva, isso foi sendo muito diluído, né? A gente não tem clientes corporativos assim, de tinta automotiva, a gente não vende para concessionário, por exemplo. Normalmente é o dono do carro ou a pessoa de uma oficina menor que vai ali e compra. A gente tem uma atuação bem varejo. Entendi. E a gente tem solução industrial, mas muitas das vezes a tinta industrial, na verdade, é uma tinta de alta performance, que é utilizada no estacionamento de um condomínio residencial. Entendeu? Então, essa coisa do nome da tinta, né? Uma tinta imobiliária, mas ela é usada lá dentro da Vale. Entendi. Entendeu? E a tinta industrial eu estou usando no condomínio, no estacionamento de um condomínio residencial. Então, é muito mais da especificidade técnica da tinta, né? E não onde ou o tipo do cliente que vai comprar. Né? Eu fico vendo você comentar sobre tinta de alta performance, eu entendo que tem diversas categorias de tinta, né? Então, tem uma competitividade muito grande nesse mercado, você tem multinacionais que acabam tendo atuação local aqui no Brasil, você tem empresas também, até mesmo aqui do Espírito Santo, que produzem tintas de diferentes qualidades e acabam, mesmo tendo, por exemplo, uma tinta de boa qualidade, não conseguem muitas vezes ter um posicionamento de marca que uma multinacional tem, e aí acaba sendo um pouco complicado também porque quando você vai fazer uma pintura residencial, possivelmente o próprio pintor já vai falar assim, eu só garanto a qualidade se você me trouxer a tinta tal, e aí talvez você lide muito com isso. Como é que é para vocês esse relacionamento com as marcas que vocês acabam disponibilizando nos pontos de venda, para que vocês consigam também dar para esses fornecedores a credibilidade que eles possuem, o posicionamento dentro do próprio stand de venda, e como é que é essa interface com esses fornecedores para que vocês consigam ter também competitividade em relação a preço e conseguir repassar para o consumidor final algo bem atrativo? Acho que a interface mais complicada é com o cliente, o consumidor final, o leigo. Porque é muito, muito difícil explicar para ele por que existe tinta acrílica de R$ 79,00 e tinta acrílica de R$ 790,00. É tinta acrílica. Entendeu? Então, a variação do que a tinta é e o que ela vai entregar de resultado para a pessoa é absurda. Existe norma técnica para isso. Não é uma norma técnica que tem grande rigor na aplicação, como acontece com fio, piso, outros materiais de construção. É muito complicado, isso envolve muito treinamento com a equipe, é um desafio de marketing para a gente comunicar isso. A gente faz trabalho com os pintores, porque isso é alterado o tempo todo, tem novidade o tempo todo. Um ano e pouco atrás teve uma mudança geral na normatização que mudou nomenclatura de acabamento e tudo mais, e é exatamente como você falou, existem aí 3 grandes multinacionais, né, que é a Coral, a Suvinil e a Sherwin-Williams, que têm liderança no mercado, convivendo com centenas de outras fábricas de tinta, entendeu? Algumas maiores e de comando familiar, como a Ikine, a Anjo, que são empresas que a gente trabalha, e tem empresas locais também de excelente qualidade, como a Argalite e a Marfim, por exemplo. Mas aqui no estado tem mais de 10 fábricas de tinta. Entendeu? Então, assim, a variação do que cada uma entrega é enorme. Agora, o que a gente fala olha, a tinta, por exemplo, que é a Marfim e a Argalite, que são fábricas locais, não deve nada para a qualidade que a Suvinil faz, entendeu? A capacidade técnica é mesmo, as matérias-primas são muito similares. Eles às vezes usam resinas fabricadas pela própria Suvinil ou pela própria Akzo, né, que é a dona da Coral, para fabricar as tintas deles aqui, né? Os corantes, os pigmentos. Então, é engraçado aqui no Espírito Santo, por que tem tanta fábrica de tinta? Porque aqui tem a mineração da carga mineral que eles usam na fabricação. Então a gente também vende matéria-prima daqui para as fábricas grandes, entendeu? Então
hiper complexo, principalmente para explicar para o cliente por que tem tinta acrílica. A pessoa passa no bairro dele e vê lá, tinta acrílica R$ 79,00. Aí chega na Politinta e fala, pô, mas a sua tinta é muito cara. Eu falo, não, mas são duas coisas diferentes. Né? Aí é uma longa conversa. Não, sem dúvida. Eu fiz uma reforma recente, eu fico pensando, se minha esposa desse duas opções, a de 79 e a de R$800, eu realmente ia querer entender qual que é a justificativa. Já ia no orçamento base zero, né? Vamos colocar no 79 aqui sem saber. Mas aí a questão toda é a durabilidade, o rendimento. Então tem tanta coisa ali que, assim, às vezes é uma conversa longa que a gente tem com o cliente. Por isso mesmo que a gente adotou esse formato de atendimento consultivo, né? Já há anos atrás que a gente tirou o balcão, colocou tudo mesa, né? Investiu muito na formação da equipe, porque a gente lá na Politinta se coloca como especialista, como consultor do nosso cliente, né? Então vale a gente entender, falar, poxa, mas o que é que você vai pintar? Como que tá lá? Olha, a tinta que você precisa, a mais adequada é essa. Aí fala, pô, mas tá caro, ó, mas às vezes você vai fazer conta da tinta aplicada e quanto tempo que ela vai durar na tua parede, você vai ver que a tinta de R$ 79,00 fica muito mais cara. Sem dúvida. Entendeu? Fica muito mais caro. Se você usar uma tinta de R$ 79,00 na fachada de um prédio, você vai ter um enorme prejuízo. A melhor coisa que você faz, o melhor investimento que você faz é usar a tinta mais cara que tem. Porque a mão de obra vai custar mais caro que a tinta para pintar uma fachada de um prédio. Entendeu? Então, é muita conta envolvida, é muito conhecimento envolvido e a gente precisa ali naquela operação, mesmo no varejo, dar essa orientação técnica. Entendeu? E nesse ponto, Vinícius, a gente estava conversando aqui antes, impressiona a questão da força de venda que você tem, né? Dos 300 colaboradores, em torno de 100 que você estava falando, é força de vendas, né? Da equipe de vendas. E o exaustivo treinamento que você faz justamente para manter o time atualizado com relação às especificações técnicas, normas técnicas, etc., né? Então chama muita atenção a contínua capacitação que você faz para a equipe. E aí eu queria saber como que funciona isso, qual que é a prática de gestão que você adota, se é conforme variação de especificação de fornecedor, como que você mantém a sua equipe habilitada nos mais de 4.000 SKUs que você tem. Agora mesmo, esse ano a gente está assim, a gente intensificou demais os treinamentos e está enfatizando muito a aplicação. Porque o que a gente viu nesses 2 anos de pandemia, que ficou só treinamento online, teve um afastamento da equipe, do contato com o produto, do contato com o técnico, e a gente viu que começou, e ao mesmo tempo abrindo loja, tendo rotatividade de pessoas. Então, como a gente tem todo o monitoramento lá de satisfação de cliente, registro das reclamações, registro das não conformidades, a gente segue um modelo de gestão, né? A gente é certificado ISO 9001, então isso tudo a gente vai acompanhando os indicadores. A gente tem na equipe de RH uma pessoa focada em treinamento e desenvolvimento, entendeu? Temos uma plataforma de ensino à distância para os colaboradores, mas esse ano a gente está assim, praticamente tem treinamento toda semana para a equipe, e a gente conta muito com a participação dos técnicos, dos fabricantes, obviamente. E ontem mesmo o pessoal estava lá, treinamento de vernizes, pegando a madeira, abrindo a lata e aplicando verniz, entendeu? Para entender qual a diferença de trabalhar com um verniz à base d'água, que é sem cheiro, que seca rápido, né? E muito se fala da jornada do consumidor, né? E a gente traz uma conexão muito forte com o nosso propósito, que a gente fala é melhorar a vida das pessoas ofertando soluções de pintura. Então, quando eu coloco um treinamento para minha equipe para entender a vantagem de vender uma tinta à base d'água, um verniz à base d'água, né, sabendo que isso vai melhorar a vida do pintor, que vai evitar o contato com um produto que vai agredir o organismo dele com um cheiro forte, vai melhorar a vida da pessoa que vai ter aquela porta pintada, por exemplo, em casa. Que muita gente fala assim, nossa, eu não quero pintar minha casa tão cedo, porque ficou lá fedendo 3 dias. Mas, poxa, usou
uma tecnologia real. antiga, entendeu? De um solvente que realmente vai ficar fedendo 3 dias. Mas a gente tem a solução lá, pelo mesmo preço, uma tinta sem cheiro que vai secar em horas, entendeu? Então, isso tudo a gente tem que dar orientação para o pintor, para o nosso vendedor, que está lá no balcão, e para o consumidor, para os arquitetos, né? Então a gente tem várias iniciativas para sempre manter essa atualização técnica, né? Bem bacana. Vinícius, eu queria explorar esse ponto que você está comentando. Acho que uma das diferenças que você comentou é essa retirada do balcão e a mesa, né? Para trabalhar exatamente essa venda consultiva. Que tipo de serviço você consegue trazer ali durante esse atendimento? Então, por exemplo, se eu chegar com uma demanda de... eu estou em dúvida de como que eu faço uma determinada aplicação, se eu utilizo algum tipo de cor, se eu tenho algum projeto para fazer, tem algum profissional que avalia também um pouco dessa parte de arquitetura ou dá um suporte em relação à combinação de cores. Como é que funciona realmente essa venda consultiva ali para essa experiência do cliente? A gente foi criando soluções para tentar auxiliar ao máximo o nosso cliente. A gente tem um relacionamento muito forte com os pintores, com os arquitetos e designers, então a gente tem uma relação de respeito muito grande e a gente sabe que a gente dá assessoria para o cliente, mas até um limite que a gente não vire concorrente do nosso cliente, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, muitos dos nossos clientes já estão ali sendo orientados por um arquiteto, nem todo mundo consegue bancar isso, né? Aí você fala assim, poxa, essa tinta aqui vai ficar legal? Então, por exemplo, nas minhas lojas principais eu tenho um estagiário de arquitetura que consegue fazer uma simulação, dar uma explicação, uma orientação. A gente não faz projeto para a casa da pessoa. Mas se a pessoa fala assim, poxa, minha casa vai ficar legal se eu pintar de verde ou azul, a gente pega ali, faz uma programação, mostra a simulação, né, para a pessoa poder ajudar a tomar a decisão, né? E hoje também é realidade, tem muito cliente que está optando por pintar a própria casa, por necessidade ou por lazer. Isso daí é uma tendência que a gente vê evoluindo e crescendo muito. Isso pós-pandemia, então, aumentou demais esse hábito. E a gente... claro, o cliente às vezes vai perguntar, não, mas como é que eu faço essa tinta aqui? Precisa diluir ou não? Então a gente proporciona esse conhecimento para o cliente quando ele tem a dúvida, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem iniciativas. Por exemplo, a gente tem uma plataforma que a gente chama do Politintas Indica, que funciona como um Get Ninjas para pintores. Então os pintores vão lá, se cadastram no nosso portal, colocam a foto dos trabalhos deles, as formas de pagamento que eles aceitam, os certificados de curso que eles têm e tudo mais, e o cliente pode ir lá consultar, estou precisando de um pintor para pintar um portão de casa, a gente vai dar uma lista de pintores qualificados para isso, e depois o consumidor é convidado a deixar lá a avaliação com as estrelas, como funciona em diversos aplicativos, né? Sensacional. Eu já vou ser um usuário aí, semana que vem eu vou ser um usuário e vou testar, validar. E isso tudo a gente fez como, cara? Ouvindo o cliente, entendeu? Entendendo a jornada do consumidor. A gente vê lá, muita gente deixa de pintar ou adia a pintura porque ele não conhece, né? Vocês dois são de fora, né? Fala assim, cheguei aqui, onde é que eu vou arrumar um pintor, né? Então, poxa, lá a gente tem esse nosso portal, então, a gente ao mesmo tempo também ouviu o pintor e eu perguntei para o pintor num evento, o que a Politintas poderia fazer para melhorar a sua vida. E eles falaram, poxa, ajudar a gente a arrumar cliente, né? Então eu falei, poxa, eu vou casar agora a necessidade do meu cliente e a necessidade do pintor, meu parceiro, né? E a gente criou esse portal tem 2 anos, né? Inclusive a gente está lançando uma nova versão agora melhorada, né? Outubro agora 18 de outubro é o dia do pintor, a gente vai lançar para eles essa nova plataforma no evento e tudo mais. Então a gente tem que ter esse exercício constante de escuta, entendeu? Dos fornecedores, dos clientes, dos parceiros, e entender isso, entender as movimentações do mercado e tentar se adiantar, né, trazendo soluções. Você comentou sobre evento
E aí, explorando um pouco mais exatamente essa força de vendas que você tem, como é que são esses momentos em que você, obviamente, tem treinamentos contínuos, mas você tem alguns momentos também que você separa a equipe inteira, faz uma convenção de vendas e trabalha isso de uma forma mais densa e mais focada também? A gente faz momentos assim de reunir a equipe. A gente, até mesmo nas convenções, a gente não faz uma convenção geral, a gente segmenta, porque a gente entende que cada grupo de colaborador tem uma necessidade específica. Então a gente faz uma convenção de vendas para tratar sobre a questão, né, mais a parte comercial mesmo, nem tanto técnica. A gente trata muito sobre o nosso processo de vendas, sobre as nossas estratégias. A gente tem uma convenção que a gente chama de convenção de liderança, que a gente já traz gerentes, líderes, coordenadores, supervisores, para poder dar um suporte para eles nessas ferramentas de liderança, né? E a gente também tem um evento que a gente trabalha a equipe de apoio. Então vão os entregadores, os estoquistas, as caixas, né, o pessoal do administrativo, também para dar um suporte para eles, porque eu acho que cada um tem um conjunto de necessidades, né, que a gente viu que quando a gente tentou juntar todo mundo, teve momentos que as pessoas desconectavam porque falavam assim, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Então a gente preferiu trabalhar 3 momentos específicos, 3 momentos separados com cada público específico, entendeu? E você falou rapidamente, Vinícius, eu lembro que você tem um programa de contínuo de formação e você criou a Universidade Politintas, que é justamente onde você deixa lá os treinamentos, inclusive de ordem técnica, né? Mas não só isso, né? Pode ser coisas também relacionadas a procedimentos do RH, enfim, rotinas da empresa. Como que foi essa ideia e como que tá ela? Porque eu lembro que eu vi ela há 5 anos atrás, então por curiosidade, como é que tá avançando? Assim, as preocupações que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala, poxa, de abrir mais lojas, né? A gente vê, por exemplo, como eu dependo do fabricante vir dar o treinamento, aí eu falo, poxa, um treinamento presencial ele se torna obsoleto no mesmo dia, né? Porque o vendedor que foi contratado hoje lá pelo RH não recebeu o treinamento. Então a gente começou a ver a necessidade de ter algumas coisas gravadas também, até já antecipando a nossa expansão, vislumbrando expansão para o interior ou para fora do estado, porque fala, poxa, como que quando a gente estava com loja em Jacaraípe, foi a loja mais distante que a gente fez, assim, de pessoas já reclamava, poxa, mas esse horário do treinamento não dá tempo de a gente chegar lá. Aí tem a turma que estuda à noite, fala, poxa, mas eu estudo à noite, se eu for lá pro treinamento eu perco faculdade. Tem gente que às vezes está com filho pequeno em casa, então a gente viu já bem antes quando veio a pandemia foi uma imposição de fazer tudo à distância, né? Mas por sorte a gente já tinha a plataforma, né? Da mesma forma que por sorte a gente já tinha o e-commerce, já tinha o televendas, já tinham contratado semanas antes uma plataforma de atendimento do WhatsApp, né? Então quando a pandemia veio, foi só questão de plugar mais usuários e tocar. A sorte ela olha mais para quem está preparado, né? Quem está fazendo o dever de casa. Sobre essa questão do e-commerce que você comentou, eu acho relevante que o nosso início da conversa, até o momento, a gente começou sobre a expansão das lojas, o desafio logístico, e agora a gente está falando aí muito do que vocês têm aí de tecnologia, que naturalmente é uma comunicação via WhatsApp, o próprio e-commerce, e também o que você tem de plataforma de ensino à distância ou de treinamento contínuo dos funcionários. Mas especificamente em relação ao e-commerce, como que foi essa tomada de decisão para escolher uma ferramenta, a gestão da ferramenta, a implantação de uma determinada ferramenta para fazer essa gestão desses mais de 4.000 SKUs e também garantir que você tenha um controle
de estoque e uma disponibilidade desse estoque de forma muito bem assertiva, né, com nível de acurácia muito forte, para que o seu cliente ele tenha uma experiência também, poxa, de não realizar uma determinada compra, vai retirar na loja, ou se vocês fazem entrega. Como é que é essa experiência de vocês? Vocês já tinham isso antes do período ali de pandemia e que naturalmente, imagino que deve ter potencializado. Sim. Quando a gente começou, a gente adiou muito a decisão de iniciar a venda pela internet. E é engraçado, né? Porque a gente fala assim, poxa, é um produto técnico que, né, as pessoas não têm muita intimidade, é um produto pesado, o frete fica caro, isso não vai vender. Né? Então a gente já tinha um monte de objeções na nossa cabeça e falava assim, isso aqui não vai valer a pena não. Mas ao mesmo tempo a gente fala assim, poxa, isso é uma tendência que não tem como a gente escapar, por mais difícil que seja, mas a gente tem que vencer esse desafio. E muito importante foi a gente entender também, a gente está falando sobre a questão de jornada, sobre a escuta ativa, sobre pesquisa, a gente entendeu o quê? Poxa, a geração mais nova, que já compra tudo online, está chegando numa faixa etária de virar consumidor de tinta. Essa galera está saindo de casa, está começando a casar, está começando a ter filho, e às vezes o cara fala assim, velho, não quero ir na loja. Quero comprar online, do mesmo jeito que eu compro minha roupa online, minha comida online, entendeu? Então a gente viu e falou assim, poxa, tá na hora da gente abrir, mesmo que seja para atender 5 caras por semana, mas a gente tem que criar esse canal. E até mesmo também para a gente já ter vencido os desafios quando isso ganhar massa, né? Então a gente já colocou ali alguns requisitos, por exemplo, se é um produto de consumo imediato, eu já preciso ter uma plataforma que me possibilite o cliente comprar online e retirar nas lojas. Então já não é toda a plataforma que faz. E já foi um grande desafio de integração e tudo mais. Então hoje o cliente compra no site, ele escolhe em que loja que ele quer retirar e pode ir na hora retirar. É um grande desafio. Mas a gente já fez, já preparado, porque não adiantava nada a gente começar um site super simples, ninguém vai procurar, não sei o que, vamos botar um negócio aqui baratinho, bem simplesinho, só para dizer que tem. Mas não dá, velho. Não dá. E a gente tem uma consciência muito grande de que, pela reputação que a gente tem, pela tradição que a gente tem, o cliente, quando fala de politintas, ele já vem com uma expectativa lá em cima. Entendeu? Então, isso foi sempre uma preocupação que eu tive, porque... Poxa, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, quando eu era molecote, eu saía da escola, pegava a bicicleta e ia lá para a loja na Leitão da Silva. A Politintas naquela época já tinha o maior número de lojas. Já estava numa posição de liderança de negócio, no mercado, entendeu? Então, eu como sucessor, eu tinha preocupação e já era respeitada pela qualidade do atendimento. Então, a minha preocupação era falar assim, poxa, a empresa... Como a gente ouve às vezes, né? Poxa, a empresa cresceu, mas não é mais a mesma. Então a minha preocupação, né, foi sempre de crescer de forma muito ordenada, com a sustentação de gestão de ferramentas, né, que dessem base para que o negócio crescesse melhorando. Entendeu? Então isso daí eu tenho um orgulho muito grande da minha equipe, porque de fato a gente conseguiu ampliar muito o número de lojas e ao mesmo tempo medindo e monitorando o índice de satisfação do cliente aumentando, que é um baita desafio. Então tem que ter muito treinamento mesmo, tem que ter processo, é uma estrutura cara, mas hoje eu tenho a tranquilidade de que o cliente vai ter uma boa experiência, entendeu? A gestão desse estoque todo nessas 19 lojas, junto com a questão que o Bruno colocou, né, de que se você vai fazer um pedido no sistema e eu vou tirar lá em Jacaraípe ou em Venda Nova, ele vai ter que consultar o estoque de lá. Aliado a uma personalização que eu não sei se ainda existe hoje, mas as tintas elas são personalizáveis. Sim. Né? Você mistura e faz a cor, a paleta que ele quer. Na hora. Como é que é? Cara, como é que é isso? Como é que funciona isso? Não é fácil, cara. Porque não é fácil. Você pode ter um produto específico que o cara vai pedir que envolve a combinação, sei lá, isso. de 3 tintas, vou colocar, né? Não é todo RP que tem a capacidade de gerir isso daí. Então, por exemplo, a gente trabalha com RP que tem essa capacidade, não são todos
Aliás, os maiores de mercado não têm essa capacidade. Então a gente são décadas de trabalho, entendeu? Quando a gente viu dessa questão da mobilidade do cliente, quando a gente já estava virando uma rede, que o cara às vezes precisava confiar no estoque que estava lá no sistema, então a gente veio montando todo um processo, todo um sistema. Então, por exemplo, toda mercadoria que entra e que sai é conferida com código de barra, entendeu? E isso tudo também, monitorando reclamação de cliente, monitorando não conformidade, medindo os processos e os resultados, vendo, por exemplo, poxa, Gabriel foi lá, comprou uma tinta branca, sem querer eu entreguei uma bege, às vezes o Gabriel nem tá em casa, o pintor foi, pintou, o cara chega em casa e fala, nossa, tá tudo bege. Então, quantos clientes que a gente precisou indenizar? Cara, uma porrada, entendeu? E a gente vendo isso daí, fala, não, poxa, vamos melhorar aqui o processo, então a gente vai melhorando o processo, melhorando o sistema, né, treinando as pessoas e fazendo todo aquele cerco ali para poder assegurar e aumentar a satisfação do cliente e a conformidade dos nossos processos. E sim, tem esse grande desafio. Você fala, poxa, eu estou aqui, eu não consigo disponibilizar os 4.500 SKUs em todas as 19 lojas. É óbvio. Eu tenho loja de 110 metros quadrados e tenho loja com 1.000 metros quadrados. Mas o cliente, o vendedor que está atendendo o cliente naquela loja pequena, por exemplo, minha menor loja, por enquanto é a da Barra, que a gente vai ampliar. E lá em Itacibá também é pequenininho. Então o cara está lá numa loja de bairro e fala, poxa, estou querendo tal produto. Fala assim, olha, eu não tenho aqui, mas você pode ir lá naquela loja e retirar, que eu já vou tirar, já vai estar com nota fiscal emitida. Entendeu? Perfeito. Então entra toda uma solução de planejamento de processos, treinamento de pessoas, tecnologias, né, e tudo mais para poder dar esse conforto para o nosso cliente, porque é uma característica da tinta. O cara fala assim, eu tô com um pintor lá em casa. A gente ouve isso o tempo todo, eu tô com um pintor parado lá em casa, eu preciso dessa tinta agora. Entendeu? Então, de novo, isso é escuta ativa, isso é entender a jornada do consumidor. Então, fala, poxa, como é que eu vou me diferenciar no mercado? Entendendo ouvindo essas palavras, poxa, peraí, então se o cara tá lá com pressa, eu tenho que ter uma logística super eficiente, uma disponibilidade alta. E são diferenciais da Politintas, a nossa variedade, né, a nossa cobertura de estoque é grande, então a gente consegue atender grandes volumes, porque às vezes esse estoque, claro, ele está disperso nessas 19 lojas, mas a gente consegue juntar e entregar uma grande encomenda quando acontece. Entendeu? E aí, Vinícius, acho que tem 2 pontos que você comentou que vale a pena ressaltar, e entrando muito no aspecto de inovação, aí talvez o laboratório de cores que vocês têm, com essa capacidade aí de fazer exatamente essa ciência por trás ali dessa combinação do que está de um espectro gigantesco, né? Se eu não me engano, um dos fornecedores tem mais de 2.000 possibilidades de você fazer essas combinações, e isso está dentro de uma ponta de inovação, assim como, por exemplo, no site vocês têm a calculadora de tintas, que a pessoa consegue olhar ali e avaliar a quantidade que ela teria. Mas numa outra ponta, você comentou que tem a certificação ISO 9001 que te garante a execução de determinados processos, padrões, etc. Como é que é a sua visão em relação a isso? Essa capacidade de inovar, de trazer novos processos ou de trazer algumas perspectivas novas para o negócio em detrimento dessa certificação que já faz com que você execute o que já está padronizado? Você vê que isso diverge ou isso, na verdade, colabora com uma coisa com a outra? As duas coisas. E é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque tem esse conforto, né, a empresa líder, a empresa grande, ela tem aquela, não, mas isso aqui sempre deu certo, né? Hoje a gente está tão ocupado na execução de um processo que às vezes deixa de olhar para o lado e ver uma oportunidade de melhorar. Então, é muito desafiador, entendeu? Porque, vou te falar assim, não é só 2.000 cores, porque 2.000 cores é o que tem ali no leque deles. Aí se você fala assim, poxa, eu queria essa cor aqui um pouquinho mais clara, dá para fazer. Se você fala assim, olha, eu tô querendo aquele azulzinho ali da logomarca do V3 Capital, que é Pantone e tal, dá para fazer? A gente faz. Eu queria pintar meu carro dessa cor, a gente dá um jeito, entendeu? Então,
por maior que seja a oferta, com certeza sempre aparece alguém lá que quer uma coisa diferente ainda por cima, entendeu? E aí a capacidade de você ter flexibilidade, adaptabilidade, né? A gente teve uma experiência bacana com a Perfil Alumínio outro dia. Eu conversando lá com o Alexandre, falei, poxa, Vinícius, estou precisando de tal e tal produto. Falei, cara, tem como eu te atender. Eu fui lá, falei, eu vou comprar um equipamento, eu vou desenvolver a linha, a gente personalizou todas as cores para bater com o catálogo de produtos deles, né? E desenvolveu uma linha de produtos só para atender um cliente. Que virou catálogo dele agora, as cores, etc. Exatamente. Então, essa agilidade, essa flexibilidade, essa escuta, né, que eu estou falando o tempo todo, né, essa intimidade que você tem que ter com o cliente, com o fornecedor, quantas coisas que a gente trouxe aqui para o estado, ouvindo o nosso fornecedor, falando, poxa, Vinícius, por que você não experimenta tal coisa na tua loja? Isso pode ser legal, né? Então, assim, não é mérito só nosso, não, sabe? Isso não é uma coisa de, não, que o Stanislau teve uma grande ideia lá em 75 e depois o Vinícius veio e deu... Não, cara, é muita gente ajudando, entendeu? Muita gente ajudando. Cliente, fornecedor, pintor, várias coisas, colaboradores, a gente tem lá canal de sugestão deles e os processos nossos de melhoria, que às vezes vêm por maneiras formais ali, vamos sentar aqui para fazer um estudo de uma melhoria de um processo, e às vezes é um bate-papo no café, entendeu? Às vezes é uma ideia que a gente tem tomando banho. Então, assim, é um pouco de tudo ao mesmo tempo. Vinícius, a gente vê até, inclusive, no seu background, né, na sua formação, esse viés da administração, né? A ISO, quando que a ISO foi implantada? Tem mais de 10 anos que a gente é certificado na norma ISO 9001, mas antes a gente já era certificado pelo Prodifor, né, que é copia e cola da norma ISO, né? Então, desde 2001, 2002, tem 20 anos que a gente é certificado. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem, mas parece que inicialmente seu pai viu uma oportunidade de negócio e você acelerou a parte de profissionalização da gestão. Não sei se fazer essa analogia seria correto, é a forma como vocês enxergam. Normalmente quem tem empresa familiar se ofende um pouco quando fala da profissionalização da gestão, né? O pessoal normalmente entende que tem que sair a família para a empresa se profissionalizar. E a minha preocupação foi exatamente essa. Falei, não, poxa, assim, tem belas histórias disso daí. Eu estava ali me formando na UFES ainda, e a gente tinha na época 4 lojas. Aí eu lembro de eu sentado lá com o papai no escritório e ele falando, poxa, tá dando tanta dor de cabeça, não sei o quê, poxa, se a gente ficar com 3 lojas ao invés de 4, a gente vai vender mais ou menos a mesma coisa e vou ter menos dor de cabeça. Eu falei, não, pai, pô, eu te ajudo, né? Não fecha não, vamos abrir a 5ª, 6ª, né? Já com essa ideia de, tipo assim, não é a subsistência de um núcleo familiar, entendeu? Mas é um negócio. É um negócio, porque eu tava lá no balcão, cara, desde menino, e eu via a conexão que a gente tinha com o cliente, entendeu? Com o pintor, e eu falei, poxa, isso daqui é legal, entendeu? Então, eu vi isso daí, me apaixonei pelo comércio, né? Pelo legado ali, de dar continuidade a um legado do meu pai, né? E sempre me preocupei, falei, não, poxa, eu não quero estar aqui só porque eu sou filho do dono, eu quero ter o meu conhecimento, quero ter a minha marca, né? Quero trazer as minhas ideias também, né? Então, fui lá, fiz administração, fui atrás de fazer um MBA no exterior, né? Trazer ideias de fora, sempre buscando um curso ali, outro lá, né? E sempre, desde... O pessoal me zoava na faculdade, né? Que a gente ia fazer aqueles trabalhos, normalmente eu falava sobre a Politintas, né? Eu estudava Politintas, trazia melhorias para Politintas. Então sempre tive um foco muito grande na minha formação acadêmica de como que eu aplicaria isso no meu negócio. Perfeito. E empresa familiar, cara, eu acho que é um ambiente perfeito. A gente tem que ser administrador, né? Porque a gente é bombril, né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então a administração, para mim, me deu conhecimento de contabilidade, de
psicologia, de estatística, de finanças, de RH, entendeu? De logística, tipo, a gente teve trabalho. Muito legal, cara. Sobre administração. Muito legal. Eu não sou especialista de nada, entendeu? Eu sou especialista que eu não sei de nada, mas assim, pelo menos assim, poxa, eu tenho uma ideia da interconexão das coisas, da inter-relação, da importância de cada processo desse, né? Da interdependência dos processos. Então isso eu trouxe muito para o meu modelo de gestão também, né? Tipo, eu fui formando um time de gestores, porque antes era ali, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, né? Aí cada um foi saindo do negócio, eu falei, pô, tô sozinho, né? Então, eu fui trazendo pessoas, né, gestores de mercado com conhecimento de logística, conhecimento de tecnologia né, a minha mãe fazia o RH, né? Falei, poxa, hoje eu tenho um gerente de RH, né? Então, extrapola um pouco aquela coisa de fazer a folha, né, quando você fala de gestão estratégica de pessoas, de desenvolvimento, ter técnicas de recrutamento, seleção, sai daquela coisa do feeling, né, do dono ali entrevistando um candidato, né, para você falar, como é que eu monto um processo, né? Tem um aspecto, Vinícius, que dentro da gestão que vocês passaram recente e que chama a atenção, inclusive, né, na semana passada a gente conversou com o Tristão da Real Café, que está passando, empresa de quase centenária, que está passando por um processo de instauração de um conselho de administração. E eu acho que o case da Politintas é muito interessante, como que você foi falando aí, mas como que vocês implantaram o conselho, né, de administração e aos poucos, né, restou você da família, né, liderando como diretor executivo, profissionalizando a gestão, mas a família sendo também ali a guardiã da estratégia, né? Então, a gente queria explorar um pouquinho como que foi esse processo de implantação do Conselho de Administração, em que maturidade ele está hoje na Politintas. O último a sair ali do negócio foi meu pai, né? Quando ele passou o bastão para mim, e eu fiquei assim, poxa, agora eu tô, entre aspas, sozinho, né? A responsabilidade é toda minha. Como é que eu faço para dar transparência da minha gestão, ter a participação da família nas decisões ainda, e ter a validação também dos meus projetos e até mesmo uma organização desses meus projetos. A gente nunca tinha feito um planejamento estratégico. Então foi aí que a gente encontrou o PAEX, da Fundação Dom Cabral, né? Que a primeira coisa é fazer um planejamento estratégico. A gente fez isso com a participação dos colaboradores. Então sentava na mesa meu pai, os meus gerentes e eu, e a gente fazia, né, os estudos e tudo mais. E quando eu vi que a Politintas ia dar uma arrancada e mudar muito, eu falei, poxa, eu vou atrás de dar uma alinhada com os sócios, com a família, né? Então levei todo mundo para fazer lá o PDA, né, o Programa de Desenvolvimento de Acionistas, e aí a gente foi estruturando toda a nossa governança. Então a gente estruturou um conselho, já com um conselheiro externo independente. A participação na época era meu pai e minha mãe como representando os acionistas, a família, né? E eu vou para lá no chapéu de executivo prestando contas, né? Isso daí é um grande exercício, sabe? Porque é uma mudança de mentalidade muito grande, né? Principalmente para o meu pai, que precisa acompanhar já mais por indicadores, né? Visualizar mais a estratégia do negócio, né? Mas ele ainda tem uma memória muito afetiva com os processos, né? Com o operacional, né? Então, para ele foi um grande exercício, para mim foi um grande exercício também, mas é uma coisa que, assim, me dá uma tranquilidade, porque, né, mesmo estando fora do negócio, a família acompanha, né, o que está sendo feito, presto contas, mostro lá os resultados, tem lá os meus indicadores, meus objetivos. A gente tem um suporte muito importante. Hoje são 2 conselheiros externos independentes que a gente convidou. São 2 pessoas muito inteligentes, muito experientes, que trazem muito conhecimento para a gente, me desafiam, me cobram muito, entendeu? Mas ao mesmo tempo me dá uma sustentação também para falar assim, poxa,
cada loja que a gente abriu foi feito com um plano de análise de viabilidade, com payback projetado, de 6 em 6 meses eu tenho que prestar contas, ó, aquela loja lá, tal, tá dentro do plano, já deu payback ou não, como que tá, já alcançou ponto de equilíbrio ou não, isso tudo é acompanhado, cara. Então, isso envolveu não só a mudança da mentalidade do Vinícius e do Stanislau, meu time teve que crescer muito também. Porque o financeiro teve que aprender a fazer projeção de fluxo de caixa, né, calcular NCG, nossa contabilidade precisou aprender a calcular um EBITDA, né, nada disso a gente fazia antes, né. E, por exemplo, o meu vendedor acostumar a ter uma meta, né, de ter limites, né, e travas. Então, às vezes o pessoal me odeia por causa dessas coisas, né? Mas eu acho que também é porque, né, fala assim, poxa, na época do seu pai era muito melhor, muito mais fácil, né? Podia dar o desconto que eu queria. Né? Às vezes a pessoa até escolhe ir trabalhar num concorrente que é menor, que é mais desorganizado por causa disso, né? Porque lá ele tem liberdade, né? Mas acaba sendo um processo de seleção natural também, né, para vocês, assim, né? Pois é, e aquela coisa, poxa, pra gente ter 19 lojas não dá pra ser de qualquer jeito. Sem dúvida. E se eu quero ter um dia 30, 50... eu já tenho que antecipar a complexidade desse ambiente, né, mais complexo ainda para hoje, para que quando eu chegar lá eu já esteja capaz, para não acontecer aquilo lá que eu falei um tempão atrás. Poxa, se a empresa cresce de forma desorganizada, quantas empresas familiares, líderes, capixabas sucumbiram? Entendeu? É muita história triste que a gente tem, cara. E eu não quero carregar essa culpa. Entendeu? Então, essa complexidade na gestão, na verdade, é um cuidado que eu estou tendo com os meus colaboradores. Entendeu? Um cuidado que eu estou tendo com os meus clientes, com os meus fornecedores. Entendeu? Então, é um dilema. Né? É um dilema. Porque isso também me custa caro, me reduz o meu lucro. Me dá muito mais trabalho. Era muito mais fácil eu lidar com assim, a empresa é minha, eu toco aqui, faço minhas coisas, não presto conta para ninguém. Mas não, eu falei, poxa, vou escolher aqui o caminho mais difícil, é estruturar conselho, prestar contas, entendeu? Só que também me dá uma segurança que eu falo assim, tô dando os passos fortes, firmes, né? Não é uma coisa que eu vou numa hora tropeçar e perder tudo, entendeu? Perfeito. É uma grande responsabilidade. Eu tô dando continuidade no trabalho da vida inteira de uma pessoa, que é meu pai. Entendeu? E, de novo, não é só o meu pai, não é só a minha família, cara. São 300 famílias diretamente envolvidas ali. É muita responsabilidade. E eu tenho muita consciência disso. Muito respeito com isso, entendeu? Quais são os ritos que vocês executam dentro da governança? Pelo menos de diretoria com gerência e de diretoria prestando conta para o conselho? O pessoal fala que é muita reunião, né? Mas eu acho que eu falo assim, cara, o problema de reunião é quando é uma conversa vazia. Eu gosto de reunião assim, a gente trabalha muito junto. Então não é aquele formato de reunião que o pessoal está acostumado de ficar conversando, coisa que não chega a lugar nenhum. A gente trabalha muito junto, faz muita coisa em comitê, né? Então toda segunda-feira, por exemplo, começa a semana sentando com os meus principais gestores e dando um overview da semana para deixar tudo alinhado. Porque eu estava vendo, por exemplo, disputa entre compras e logística, às vezes, um reclamando do outro. Eu falei, poxa, eu não posso ter disputa interna, entendeu? Um tem que estar ali colaborando, dando sustentação, o outro tem que estar tudo muito bem alinhado. Então a gente faz a reunião toda segunda-feira, a gente faz reunião com os nossos gerentes todo mês para dar o alinhamento. Eu faço encontros quinzenais ou a cada 3 semanas com os meus principais gestores, individualmente, para poder alinhar. Então é muita conversa, muito alinhamento e muito trabalho a 4, 6, 8, 10 mãos. Entendeu? Então a gente trabalha muito junto, porque a gente entende muito isso daí. Para funcionar bem uma coisa lá na loja, tem que ter um alinhamento de logística, do financeiro, de compras, do marketing, tem que estar todo mundo. Hoje a gente estava lá, fez uma reunião a manhã inteira, né? Trabalhou junto a manhã inteira, marketing, operação de loja, compras, e eu planejando todas as nossas ações para novembro, Black Friday. A gente já está planejando já dezembro, janeiro, entendeu? Então é uma coisa que a gente sempre faz junto, entendeu? Então
sai um pouco dessa coisa assim, pô, é muita reunião. Cara, mas não é conversa vazia, a gente trabalha junto o tempo todo. Sem dúvida. E as reuniões de conselho? Todo mês. Todo mês não, a gente faz 10 reuniões por ano, né? Ultimamente a gente tem alternado, uma presencial e uma online, mas já tem aqueles rituais de orçamento, apresentação de planejamento. Agora mesmo a gente está já começando esse ciclo. Estou planejando os próximos 3 anos, né? 2025 a Politintas completa 50 anos, então eu estou ali com os colaboradores fazendo o planejamento estratégico da Politintas 50 anos, montando todo um caminho, estruturando um orçamento base zero para apresentar, né, para o conselho, que aí isso tudo depois eu apresento para a família também, alinho tudo e depois a gente vai prestando conta periodicamente. Perfeito. Uma outra curiosidade ainda sobre o conselho é como que você identificou e selecionou os conselheiros externos. O primeiro conselheiro, ele foi indicado para a gente depois que a gente fez lá o programa de desenvolvimento de acionistas. A gente participou por uma consultoria de governança familiar. Aí essa consultora indicou um professor da Dom Cabral para ser nosso primeiro conselheiro, porque falaram, olha, esse daqui tem um background muito bom e já está acostumado a ser o primeiro conselheiro de empresas familiares e tudo mais. Então ele veio meio como um conselheiro e coach ao mesmo tempo, sabe? Já está acostumado com essa bronca. Pois é. Porque sabe disso, poxa, tá começando um conselho agora, não vai ter tudo pronto. Então ele foi ali bem ensinando a gente a como fazer, organizando também o mindset do meu pai para entrar nessa parte da gestão estratégica, né? Depois já é boa prática, né? É recomendável trocar de conselheiro a cada 3 anos, ele ficou com a gente 5 e eu vi que precisava trazer um segundo. Então eu convidei também da Dom Cabral, ele foi nosso orientador técnico e já com um é muito financeiro, o outro mais de marketing e estratégia. E quando o primeiro teve o rodízio, eu chamei um outro, mas aí já fora da Dom Cabral, fora do conceito de outra escola, outra experiência, mas também com um background muito bom de finanças para dar suporte para a gente. É interessante em relação a essa questão do conselho que você tem ali alguns comitês que dão suporte de informações para chegar até o conselho, né? Quais comitês você tem atualmente? Eu estava vendo ali, principalmente relacionado à gestão de pessoas, tem um comitê de diversidade, inclusão e equidade ali. Como é que vocês utilizam esses comitês exatamente para que a reunião, né, esses ritos do próprio conselho seja mais produtivo e que esse fluxo de informações chegue de forma mais assertiva também? Você pegou aí um detalhe interessante e é outro exemplo de como que a gente vem evoluindo já de práticas antigas e vai exercitando essa parte da escuta ativa e da participação dos colaboradores. O Comitê de Diversidade, você vê, a gente foi convidado pela Belgo Mineira um tempão atrás para participar de um programa que estava falando sobre a questão de código de ética. Uhum. E a gente foi lá participar, eles estavam fazendo uma qualificação dos fornecedores, a gente fornecia ali para a usina em Jardim América ali, e a gente foi convidado, a gente já tinha lá um sistema rudimentar, digamos assim, de um código de ética. E a gente já fez 2 revisões desse documento, e eu estava com o RH revisando o código de conduta que a gente tem hoje, e olhando assim, poxa, a gente precisa dar uma atualizada por toda essa questão hoje de ESG, são coisas que não estão lá naquele formato que a gente veio desdobrando, evoluindo lá do modelinho que a gente pegou do Instituto Ethos, né? Eu falei, poxa, tá aqui faltando a parte de diversidade, foram coisas que eu estava ouvindo muito, por exemplo, quando participei da NRF no início desse ano, lá em Nova York, falando muito sobre a questão de oportunidades para as mulheres, de diversidade e tudo mais. Caramba! Aí me deu uma doida, eu levantei no meio da reunião, fui lá, saí catando. Eu lembrei que eu tinha visto no escritório
uma gerente nossa, né, que é mulher, é negra, né, e ela é, sim, sabe, aquela pessoa muito, muito, muito marcante, muitas ideias bacanas. Eu falei, deixa eu ouvir ela, ver o que ela tem a dizer. Aí eu falei, nossa, já tinha uma outra junto com ela, que eu sei que é envolvida também com movimentos. Juntei 3, 4 pessoas na sala, falei, olha só, eu estou aqui vendo a revisão do nosso código de ética e estou sentindo falta do assunto de diversidade. Como que vocês se sentem aqui na Politintas? Como mulheres, como negras, já aconteceu alguma coisa que chateou vocês? Como que é isso aqui? Vocês acham que vocês poderiam, né, contribuir com alguma coisa? Aí começou aquela papo super legal. Eu falei, pô, vocês topam fazer um comitê de diversidade e tal? Pô, claro, não sei o quê. Já tivemos reuniões, 2 reuniões, tá indo para a 3ª agora, então o nosso próximo código de ética vai vir muito mais rico, né? E a gente está sempre antenado nessas questões de diversidade. E, cara, assim, é aquela coisa, a minha preocupação sempre foi assim, poxa, eu tenho que criar um ambiente que eu propicie a satisfação para o colaborador, porque o colaborador satisfeito, ele vai atender o meu cliente bem, que vai gerar a satisfação do meu cliente. E venda recorrente no fim do dia também, né? Tá tudo conectado. Sem dúvida. Tá tudo conectado. Então, assim, como a nossa estratégia é um caminho difícil e duro, que é a diferenciação pela qualidade do serviço. Entendeu? É muito mais fácil falar assim, eu sou mais barato, fazer bagunça no mercado. É muito mais fácil, cara, é muito mais barato. Entendeu? Mas não, eu falei, poxa, eu vou ter a excelência, vou ter a organização, entendeu? Vou gerar a satisfação do cliente. Então isso vem em tudo isso aí. Poxa, tem que ter RH, tem que ter qualidade, tem que ter planejamento, tem que ter... Então, viu como que a empresa vai crescendo na base dela, entendeu? Gerando custo, gerando complexidade, mas assim, a satisfação. Às vezes eu estou num evento empresarial, falo, poxa, legal. Vinícius, onde é que você trabalha? Trabalha na Politintas. Poxa, eu compro com fulano. Eu sou seu cliente. Aí eu falo assim, caramba, é de arrepiar, cara. Pô, você sabe o nome do cara que corta teu cabelo? Entendeu? Você, sei lá, sabe o nome da menina que fica na recepção da tua academia? Entendeu? Agora, que você tá ali todo dia, todo mês, toda semana, né? Agora, poxa, quando uma pessoa aleatória pega e fala assim, eu sou teu cliente, eu compro com fulano, fala, cara, ele compra tinta a cada 2, 3 anos, ele lembra o nome do cara. Foi muito bom esse atendimento. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então, para mim, para mim isso daí é mais forte do que o indicador de NPS. Entendeu? Fantástico. Ainda na parte de gestão de pessoas, para a gente fechar, Vinícius, eu estava lendo uma prática sua que você implantou, que é o dia da empatia, e aí eu fui entender um pouquinho mais. Vocês estudaram, pesquisaram bastante. A gente faz o dever de casa, faz o PDCA. Como é que funciona essa prática? Cara, a gente é uma empresa certificada GPTW, né? Uhum. E a gestora de RH está ali participando de grupos e pesquisando o tempo todo, e a gente tem uma pesquisa de satisfação dos colaboradores, a gente monitora isso também, né? E a gente viu, né, da necessidade de melhor cooperação, de melhor entendimento de como que funciona cada setor, porque às vezes a pessoa está em um setor reclamando muito do outro, mas não sabe, não conhece o processo, né? Então foi a ideia que o nosso RH teve, e inspirado por uma coisa que a gente viu na Unimed. Então a gente pediu a ajuda deles e tudo mais, então a gente viu lá na Unimed uma coisa funcionando, trouxe para Politintas e é muito legal, cara. É muito legal. E como que entende? Muda muito, assim, a pessoa vem da loja, passa o dia no setor de compras e então, poxa, nossa, mas é difícil, né? Comprar tanto produto para tantas lojas, não sabia que o processo era assim. Você faz um rodízio de funções. Na verdade, as pessoas se candidatam, se oferecem, entendeu? E elas escolhem para onde ela quer ir. A gente abre as vagas nos diferentes setores. E então, vai lá para setor de crédito e cobrança, entrega. Nosso gerente de marketing passou o dia inteiro no caminhão fazendo entrega junto com a galera, carregando produto e tal.
É muito legal. Bacana. E a gente tem um outro momento também que a gente faz o café com a diretoria, por exemplo. Eu recebo a turma e a gente bate um papo, entendeu? A gente tem a caixa de soluções. Então, às vezes, ideia é minha? Não. Eu li o livro lá, Felicidade dá Lucro, tá lá. Esse modelo que eu falei das reuniões semanais de comitê, a caixa de sugestões e o café com a diretoria são os 3 pilares que o cara criou lá para ser a melhor empresa para trabalhar no Brasil, né? Então, eu li lá no livro e falei, pô, que bacana isso aqui, vou copiar, vou trazer para Politintas. Então, a gente sempre está antenado nas melhores práticas e tentando aplicar lá na nossa lojinha. Vinícius, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Dá para ver assim, a energia que você coloca no negócio. Não por acaso é Great Place to Work, 19 vezes reconhecida pelo recall da Gazeta. E, enfim, está com 19 lojas. Imagino que em breve você soltou um número aí, mas de 30 a 50 eu acho que é uma questão de tempo, né? Amém. Então, desejar sucesso aí. Obrigado por ter aceitado aqui. Obrigado. E compartilhado aqui com a gente. É uma honra compartilhar aqui com vocês as minhas ideias, a história da minha empresa e compartilhar com, né, vocês aí, que vai ficar gravado, né, para muita gente ver. É uma honra estar aqui. Obrigado. É bom que esse nosso bate-papo não vai se perder só hoje aqui, né? Uma boa prática sua, naturalmente muitas pessoas vão conseguir ver essa história e replicar isso. Que bom. Novamente, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço. Até mais, pessoal.